Boa noite, igreja. É um prazer enorme estar com você esse domingo. E esse domingo é dia das mães, e eu queria fazer uma pequena homenagem às mães. As mães, elas têm um papel único, papel ímpar na vida do seu filho. Temos na Bíblia a narrativa de várias mães que fizeram toda a diferença para o bem e para o mal dos seus filhos. Por isso, você que é mãe, uma serva anônima, aquela que vai servir o seu filho, vai cuidar do seu filho, vai criar o seu filho, vai ensinar o seu filho como se deve escolher uma esposa, como se deve tratar uma esposa. Você que é mãe tem um papel único na vida da sociedade. Lincoln vai dizer que as mãos que balançam o berço são as mãos que governam o mundo, trazendo essa ideia de que a mãe ela tem um papel único, que ela muitas vezes vai moldar, vai forjar o caráter dos seus filhos. E estes filhos, sendo meninas, sendo homens, eles podem se tornar grandes líderes no futuro. Então você, mãe, tem o meu respeito, principalmente agora na pandemia. Outro dia eu estava conversando com uma irmã da igreja e a gente estava falando, caramba, como que a pandemia tem nos ensinado qual o valor, como que a mãe deve ser honrada, como que a mãe deve ser valorizada. Porque hoje, com todos em casa, vemos como trabalhoso é o cuidar de um filho, como é trabalhoso manter a casa. Muitas mães viveram e fizeram isso a vida inteira e muitas vezes não foram valorizadas como merecem. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida possa ser cheia da presença de Deus, que você possa criar os seus filhos e filhas, sim, no anonimato muitas vezes, porque poucas vezes as mães são vistas como aquelas que moldaram e de alguma forma foram instrumentos de Deus para moldar os seus filhos e filhas. Que você possa ser extremamente abençoada e que essa palavra possa animar o seu coração em continuar com o seu serviço anônimo, sim, mas para criar homens e mulheres cheios do temor de Deus. Você tem um papel único, não se esqueça disso. Por mais que muitas vezes vocês não sejam valorizadas, vocês têm um grande papel na sociedade, um grande papel na minha vida. A minha mãe teve um grande papel na minha vida. A Jéssica, minha esposa, tem um grande papel na vida do Felipe e da Sofia. Minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça jamais que você é muito valiosa. E a Bíblia faz questão de citar isso. Olha, por exemplo, Ana, criando Samuel. Olha, por exemplo, Joquebede, mãe de Moisés, mãe talvez de um dos maiores homens de Deus. Ela foi fiel, ela cuidou do seu filho, ela escondeu o seu filho, depois ela criou o seu filho na lei do Senhor. Minha irmã, você tem uma grande oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser cada vez mais uma mãe cheia da presença de Deus, para que seus filhos sejam cheios da presença de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua casa, pela sua família. Senhor, muito obrigado pela vida de cada mãe que aqui existe. Pai, o Senhor colocou essas mulheres como instrumento do Senhor na vida de cada um. Todos nós, Deus, somos gratos a Ti pelas mães que temos. Que o Senhor possa encher a vida dessas mulheres da Tua presença, da Tua sabedoria, do Teu discernimento, Deus. Que essas mulheres que têm uma grande missão pela frente possam ser, Deus, instrumentos do Senhor para alcançar esse mundo, para abençoar esse mundo, para ser uma bênção na sociedade. Senhor, abençoa cada mãe nesse mundo, que elas possam sentir a Tua presença nos seus corações. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje é um dia muito feliz para muitos, e é um dia de muitas homenagens às mães. Eu espero que essa pequena homenagem, essa pequena reflexão que você ouviu agora, seja uma simples gota do oceano de reconhecimento que você merece
receber na sua casa, na sua vida, pelo seu marido, pelos seus filhos. Que Deus abençoe muito a sua vida, mãe, você que tem muitas vezes múltiplos papéis e múltiplas missões. Que Deus abençoe muito você. Agora, eu gostaria de te convidar a louvar a Deus, a engrandecer o nome desse Senhor que tanto tem feito em nossas vidas. Hoje vamos falar sobre um texto muito rico, muito importante, e eu quero que você esteja com o seu coração extremamente atento àquilo que Deus tem feito e àquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E também vamos fazer um momento de dízimos e ofertas. Você pode, através do aplicativo, fazer sua oferta, fazer um momento de dízimos. E se você tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato com os líderes da igreja para que nós possamos te ajudar. Aqui vai ter um link, é só você clicar nesse link se você quiser fazer seu dízimo, a sua oferta, o seu dízimo por aqui. Lembrando que a nossa igreja sempre insiste na ideia de que os dízimos e ofertas não são nada menos do que nada mais um culto ao Senhor. Preste o seu culto se o seu coração estiver completamente em paz e alegre em fazê-lo. Se o seu coração não estiver em paz e você não desejar fazê-lo, por favor, não faça, porque a obra de Deus é movida por esse mesmo Deus. E é Ele que move os nossos corações a ofertar, a dizimar, a ajudar o reino de Deus com os nossos bens, com as nossas dádivas, né, a Deus. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. Vamos louvar a Deus e logo em seguida vamos começar a transmissão da palavra, que você possa ouvir e que Deus fale poderosamente ao seu coração. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Meu irmão, que prazer é louvar com você. Que alegria traz ao nosso coração engrandecer o nome do nosso Deus, não é? Hoje eu quero conversar com você sobre um texto muito propenso, muito rico e que muito nos ensina. Eu quero ler com você Provérbios capítulo 31, versículo 1 até o versículo 9. Por ser Dia das Mães, justamente um texto que fala sobre uma grande mulher. Olha o que diz o texto. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de sua fadiga, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos louvar a Deus pela sua palavra, por aquilo que Ele tem transmitido de uma forma tão profunda aos nossos corações. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que a Tua palavra penetre os nossos corações, enche os nossos corações, Deus, de entendimento e que nós possamos ser enriquecidos, Deus, com a Tua sabedoria através do texto. Deus, nos ajuda a entender a Tua vontade, nos ajuda a ouvir a Tua voz e fala com o Teu povo cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu escolhi esse texto com um desejo profundo de chamar a atenção àquilo que essa tão sábia mulher nos ensina. Primeira coisa que a gente aprende de uma forma muito clara, muito direta no texto é: pense antes de falar. Pense antes de falar. E ouça antes de responder. Como assim, pastor? Exatamente isso. Pense antes de falar. Olha o que essa mulher, essa sábia mulher está ensinando, e Deus inspirou essa mulher a educar o seu filho para que ele assim o escrevesse, para que nós possamos ter acesso hoje. Olha o que essa mulher diz. Que te direi, filho meu? Nos dias de hoje, talvez nunca se falou tanto quanto se fala nos dias de hoje. E é uma verdade também que talvez nunca tenham se escutado tão pouco como se escuta nos dias de hoje. O fato, meu irmão e minha irmã, é que essa mulher, essa sábia mãe, ela se pergunta: o que eu vou falar para o meu filho? O que eu vou ensinar ao meu filho? O que eu vou deixar para o meu filho? Meu irmão, minha irmã, essas palavras, elas têm um poder que nos faz refletir. Será que nós estamos falando aquilo que deveríamos? Será que as palavras que saem de nossas bocas são palavras razoáveis? São palavras ricas que agregam a vida das pessoas? Ou será que as nossas palavras são palavras desprezíveis, palavras que não têm valor, palavras que não são pensadas? Olha, por exemplo, o que Paulo nos convida. Ele vai dizer: olha, que não sai nenhuma palavra torpe da sua boca. Efésios capítulo 4. Que não sai nenhuma palavra torpe da sua boca. Colossenses capítulo 4 também. Que a sua palavra seja temperada com sal. Olha o que Paulo está nos ensinando. Ele está nos convidando a pensar antes de falar, a não usar as nossas palavras, não usar os nossos lábios como um instrumento do mal, mas como um instrumento do bem. Tiago vai dizer no capítulo 1 que todo homem, deve ser breve para ouvir, mas ele deve ser tardio para falar. Olha que interessante. Essa mulher, antes de falar, está pensando.
está refletindo sobre como ela deve transmitir, como ela deve expor aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo. Meu irmão, minha irmã, grande parte dos gabinetes pastorais, eles são, na verdade, resultados de uma falta de comunicação. As pessoas não gastam energia pensando no que falar e nem como falar, elas simplesmente falam. E essa sábia mulher, ela começa demonstrando sua sabedoria quando ela se questiona, quando ela pergunta: o que irei eu dizer a esse meu filho, o grande rei Lemuel? Por um outro lado, nós aprendemos muito com Lemuel. Olha, observe, a única vez que esse homem é citado na Bíblia é no capítulo 31 de Provérbios. Ele não aparece mais, ele não é citado, ele não fala mais, ele não escreve mais, mas ele aparece aqui. E olha o que esse homem resolve falar. Ele resolve recitar aquilo que a sua mãe lhe ensinou. Isso mostra que antes de qualquer resposta, nós precisamos aprender a ouvir. Antes de qualquer resposta, precisamos aprender a escutar aquilo que está sendo dito. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós pecamos, nós erramos, porque nós não ouvimos. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios. Eu queria citar isso. Provérbios, só nos 9 primeiros capítulos, vai citar um convite a ouvir pelo menos 11 vezes. O texto vai dizer, por exemplo, em Provérbios 1:8, ouve, filho meu, os ensinamentos de teu pai, e não se esquive ou não desista dos ensinamentos da sua mãe, porque isso será um colar, isso trará honra, isso trará glória à sua caminhada. Provérbios 2, 2 de 1 a 5, vai dizer que se nós escutarmos, nós entenderemos o temor do Senhor. Provérbios 4:4 vai dizer que aquele que escuta vive. Olha que interessante, o convite não é só para tomarmos cuidado com o que falamos, mas principalmente com aquilo que vamos ouvir, aquilo que vamos escutar. O livro de Provérbios, ele nos convida a ouvir as pessoas certas e a não ouvir as pessoas erradas. Ele vai dizer: não dê ouvidos à mulher adúltera, não dê ouvidos aos violentos, não dê ouvidos aos tolos, mas ouça, filho meu, atenta às minhas palavras. Então olha que interessante. A primeira coisa que a gente consegue pegar do texto é que somos convidados a viver alguma coisa que talvez nos dias de hoje tenha sido muito difícil. Pensar antes de falar, ouvir antes de responder. Olha que bela resposta Lemuel deu à sua mãe. Ele escreveu as suas palavras. Ele percebeu que nessas palavras havia muita sabedoria e por isso replicou, por isso transmitiu. Quem nos dera Deus capacitasse o seu povo para falar coisas sábias e ouvir mais. O povo de Deus tem falado demais, tem ouvido de menos. Que os nossos corações sejam atravessados por essa palavra. Se isso te ofende, me perdoa, meu irmão, mas hoje são dias de se falar menos e de se ouvir mais. Hoje somos convidados a ouvir, porque, segundo Romanos 10:17, através do ouvir, a nossa fé, de alguma forma, ela é fermentada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, somos convidados a ouvir muito mais do que a falar. Que Deus queira que os seus santos possam ouvir mais e falar menos. E falar só aquilo que for realmente temperado com sal, só aquilo que for para agregar a vida, aquilo que for para engrandecer o nosso Deus e não para ofender e não para machucar o outro. Mas segundo ponto, que essa sábia mulher, essa mulher anônima, essa mãe, porque toda mãe, ela não deixa de ser uma serva anônima. Ela traz aqui algo extremamente importante. Irmãos, olha o que ela vai dizer para o seu filho. Filho, mantenha o foco, não perca o foco. Ela está dizendo: filho, você tem uma função, você tem um chamado de Deus, e esse chamado de Deus
naturalmente vai te convidar a manter o seu foco, a não se distrair nem com as mulheres que vão destruir o seu reino, e nem com a bebida que vai destruir o seu juízo. Infelizmente, hoje, isso é algo necessário também, manter o foco. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3. Uma coisa, irmãos, eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo. Para onde? Para o alvo que está diante de mim. Eu não perco o foco. Eu continuo focado naquilo que Deus tem colocado adiante de mim. Olha que interessante, Jesus vai ser algumas vezes muito duro com os seus discípulos. Mas por que Jesus vai ser duro com os seus discípulos em alguns momentos? Porque eles estão saindo, perdendo o foco. Lucas 22, 24, por exemplo. Jesus está na Santa Ceia, está se preparando para ir para a cruz. Os seus discípulos estão preocupados em quem entre eles é o maior. E Jesus vai chamar a atenção deles. Vai dizer, não, vocês estão perdendo foco. Vocês estão se preocupando com coisas que vocês não deveriam estar preocupados. Por exemplo, Lucas 8, Jesus está indo curar a filha de Jairo. Ele foi interrompido por uma mulher com fluxo de sangue. E nesse tempo, chega os seus amigos, os amigos de Jairo, dizendo, olha, não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. Jesus vira para Jairo e fala assim, não perca o foco. Crê somente, não temas, crê somente que ela será salva. Jesus sempre convida o seu povo a se manter focado. Por exemplo, Mateus 16, Jesus acaba de questionar os seus discípulos sobre quem as pessoas diziam que ele era, quem os seus discípulos diziam que ele era. Então Pedro afirma, você é o Filho de Deus, você é a nossa esperança. Então Jesus começa com um triste discurso da cruz, o doloroso discurso da cruz. Eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, mas eu vou para a cruz, eu vou morrer. Então Pedro começa a dizer, não, Deus não vai deixar isso acontecer com você. E Jesus critica e de uma forma muito dura, pressiona Pedro a desistir desse caminho. Ele diz, para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Pedro, você está perdendo o foco. Não perca o foco, Pedro. O foco é a cruz, não é a libertação dos romanos. O foco é a libertação do pecado, não a libertação da opressão romana. Então olha que interessante, meu irmão. Nós somos convidados, através desse texto, a não perder o foco. Esteja focado naquilo que Deus tem colocado diante de você. Seja os seus filhos, mães. Seja o seu ministério com as pessoas que estão à sua volta. Para de gastar energia com coisas que não são de Deus. Aquilo que não é de Deus precisa ser tirado da sua vida. Tira isso da sua vida. Não perca o foco. Porque senão o nosso chamado será desprezível. As nossas funções vão perder o seu valor. E aquilo que deveríamos fazer, nós não iremos fazer. Não deixe isso acontecer com você, meu irmão. Ouça essa sábia, anônima mulher que te convida, que nos convida a manter o foco naquilo que Deus tem colocado diante de nós. E por último, mas definitivamente é algo valioso para se aprender, ela convida seu filho Lemuel a cuidar dos oprimidos, a cuidar dos que estão sendo injustiçados. Esse é um grande papel da igreja. Esse é um grande papel da igreja. João, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, vai dizer, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em verdades e atitudes. Hoje, na pandemia, nós somos convidados não só a olhar para as nossas necessidades, mas também para as necessidades do outro, a carência do outro. Todos nós estamos passando por perdas, todos nós, ou financeiras, ou emocionais, ou pessoais, ou familiares. Mas o fato é que a palavra de Deus nos convida sempre a olhar para o outro, sempre a direcionar os nossos olhares também para a necessidade do outro, para a dor do outro, para o limite do outro. Uma igreja que não consegue olhar para o lado nunca foi uma igreja. Uma igreja que não consegue ver a carência, a dor, a necessidade do outro, não pode se definir como igreja. A igreja sempre caminhou
dessa forma. Podemos ver isso em Atos 2, Atos 4. Podemos ver isso em Tiago 1, versículo 19. Versículo 19 não, versículo 27, Tiago 1, 27. A religião verdadeira, pura e sem mácula é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e se deixar incontaminável pelo mundo. Irmãos, a caridade, o cuidado é um assunto ímpar, um assunto, sim, quase que inseparável da caminhada cristã. Todo homem e mulher de Deus precisa entender a necessidade de cuidar do outro, de olhar para o outro. E sabe uma coisa, eu queria dar um testemunho. Eu trabalhei alguns anos com dependência química, com moradores de rua. E sabe uma coisa que eu achei excepcional em cuidar de morador de rua? O morador de rua, ele quase não tem egoísmo no coração dele. O pouco que ele tem, ele se abre a dividir. Alguém fez uma pesquisa onde o rapaz vinha com uma pizza inteira, uma grande pizza, e entregava na mão de um morador de rua. E depois eles fantasiavam de morador de rua e ele ia, sentava do lado desse morador de rua e pedia um pedaço da pizza. Por incrível que pareça, o morador de rua, que só tinha aquilo para comer, dividia a sua pizza. E ele dividiu sua pizza com quantas pessoas fossem lhe pedir. Porque ele tinha esse coração pronto a dividir, pronto a compartilhar, pronto a cuidar. Lemuel foi convidado aqui a ser justo, a abrir a sua boca pela justiça, lutar por ela, lutar pelos oprimidos, lutar por aqueles que precisam. E esse é o nosso papel como igreja, como povo de Deus. Nós precisamos entender que esse é um dos grandes papéis da igreja. Óbvio, ele não é o único papel da igreja. Ele não é o papel da igreja. O papel da igreja é anunciar a palavra de Deus, é pregar o evangelho, é transmitir o amor, as boas novas que trazem vida, mas caminhando junto com essas boas novas, caminha também o cuidado, a justiça, o se importar com o outro. Que Deus possa falar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui cheios dessa consciência, que deveríamos ouvir mais, deveríamos estar mais atentos ao que estamos falando, deveríamos sim estar mais focados naquilo que Deus tem colocado diante de nós e que sim, e sempre deveríamos cuidar daqueles que estão sendo oprimidos, daqueles que estão sendo dilacerados por esse mundo caótico e mau. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar e que essa palavra penetre o seu coração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que ela fale aos nossos corações de forma poderosa, de uma forma incessante, cada vez mais. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Não deixe de dar um abraço na sua família. Você que está aí me assistindo, está do lado de alguém, pode abraçar essa pessoa, abraça ela várias vezes para que você possa ter um pouco mais de contato físico. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus.